Olá, mães para o mundo, boa tarde. A gente hoje está começando uma fase bem legal do nosso projeto Mães para o Mundo, que é uma jornada. Eu e Patrícia sentamos, conversamos e colocamos o nosso coração nesse objetivo de dar um início, num estudo mais aprofundado sobre a adolescência e sobre como que é importante a gente ter um conhecimento, a gente ter uma expectativa positiva diante da puberdade dos nossos filhos e dos nossos alunos. Então nós decidimos começar todo esse trabalho de uma forma bem aprofundada, sólida e como uma forma de abrir esse jeito Mães para o Mundo de se conhecer, de se promover informação, conhecimento, esse lugar do feminino, esse método, essa forma, esse jeitinho todo Mães para o Mundo que a gente tem de conversar e se desenvolver. Nós somos amigas e junto com outras muitas amigas, a gente desenvolve espaços de conhecimento e troca pela colaboração. E dessa forma nós juntamos esses objetivos todos, como uma metodologia, como um aspecto interessante dentro do nosso campo feminino, de estar compartilhando e criando espaços outros de conhecimento e de aprendizagem. Então, quando nós decidimos chegar a essa jornada com o tema da adolescência, foi porque ele veio tocado da nossa vivência de anos de convívio com esses serizinhos incríveis, maravilhosos, em profunda transformação, e que o quanto que as nossas vivências pessoais, na nossa própria puberdade, na nossa própria adolescência, o quanto que tudo isso compromete a nossa forma de lidar com eles, quanta coisa que ficou embolada da nossa própria história de vida que a gente consegue levar à frente e muitas vezes não de uma forma colaborativa. Muitas vezes esses atravessamentos, essas nossas histórias pessoais, elas nos atravessam hoje como mães, como professoras, e esse é mais um aspecto importante e interessante que a gente gosta de conversar aqui no Mães para o Mundo. Então eu estou esperando o pessoal chegar, vai chegando aí, vai ficar gravado nesse primeiro momento, a gente vai deixar até domingo, mas o objetivo da gente é de construir essa série de 5 vídeos, onde a gente vai dar um ampassante, vai dar um parâmetro aberto, geral, de temas que são próprios desse universo adolescente que percorrem maternidade, adolescente, nós, mães de adolescentes, professores de adolescentes e mulheres que convivemos com adolescentes como cuidadores, esses adolescentes que nos cruzam a vida por todo o tempo e, como tudo aqui no Mães para o Mundo, a gente passa por nós, por aquilo que nós compreendemos como a nossa própria adolescência, o quanto que o nosso ser adolescente ainda está pulsando em nós, porque a gente acredita que não existe formação, não existe convívio, não existe sabedoria construída sem reconhecimento do nosso próprio lastro. O lastro é uma palavra mestra aqui na nossa metodologia do Mães para o Mundo, que a gente fala que a gente gosta de construir conhecimento pelo olhar feminino, pela imagem metafórica do côncavo, que é esse espaço que recebe, reelabora e constrói o novo. Nós mulheres, quem é mulher, é mais conectada, um pouco mais sensível com essa essência ancestral feminina, reconhece que dentro do nosso corpo existe uma sabedoria ancestral quase premonitória, uma sensibilidade absurdamente presente dentro de nós e quando a gente dá atenção a ela, a gente consegue construir relações muito efetivas e um outro estado de relacionamento que vai muito além da presença, do diálogo. Ele vai muito além. Ele é um estado colaborativo e construtivo que passa por uma energia que está dentro da presença do feminino. E quando esses femininos se encontram, e quando esses femininos se ajudam, se colaboram, quando esse feminino está presente, conectado, tudo pode acontecer. E a gente acredita que acontece sempre para o bem, porque as mulheres são uma força dentro desse patriarcado que precisa juntar e se colocar como equilíbrio, num mundo tão desequilibrado. Então, já que a gente está vivendo esse tempo histórico de tantas contradições, que nós mulheres possamos fazer um bom uso dessa energia do côncavo, dessa energia do receber. A gente recebe de tudo e reelabora. Não necessariamente a gente engole tudo, mas a gente recebe, porque a gente acredita
porque não tem formas de conhecimento, de troca, de contribuição, que não você receber a natureza do outro, sem julgamento, sem decisões precipitadas, mas a partir de uma qualidade outra de relacionamento, de diálogo e de comunicação. Eu sou a Cássia Regina Lopes, mais conhecida como Cássia do Lupa aqui nas redes, porque eu desenvolvo um trabalho chamado Lupa 4, que é um trabalho de desenvolvimento das tecnologias humanas com adolescentes há muitos anos. E eu trabalho como arte educadora há 22 anos e lido com adolescentes dentro de escola e fora das escolas. E isso me deu uma vontade de estar reconhecendo o que tem acontecido nesses últimos 22 anos com o brilho dos adolescentes. Esse foi um grande estopim desse trabalho do Mães para o Mundo, que nasceu no primeiro dia da quarentena, especificamente, quando esses adolescentes deixaram de estar no corpo escolar e passaram a estar na nossa casa. E dentro da nossa casa, por sua vez, eles estão se apresentando para nós sem as capas sociais mais viciadas. Já vamos para 4 meses, sei lá, com esses adolescentes conosco dentro de casa, e o quanto que de conhecimento, o quanto que de conexão a gente tem ganhado junto com eles em casa. Então esse é o propósito. Boa tarde, eu sou a Patrícia, sou mãe de adolescente também. Estou nessa jornada aí, né, nessa rede de apoio, de colaboração, de mãos dadas, que é o projeto Mães para o Mundo. Sou psicóloga também, atendo adolescentes. Tem várias questões aqui que a gente está querendo trazer, né, Cássia, para a gente se enriquecer. A gente tem essa proposta de estar em roda, que é uma outra forma da gente estar junto, né? Da gente, o estar em roda é a gente estar nessa proposta de fazer essa troca, né? O compartilhar histórias, o compartilhar conhecimento, compartilhar ideias novas, pensamentos, reflexões, e é isso aí. Então sejam todos bem-vindos à nossa jornada. São 5 dias de puro conhecimento, de pura troca. Nesse momento a gente decidiu dividir em 2 partes cada um dos temas. Hoje o tema é sexualidade, relacionamentos afetivos e saúde. A gente decidiu começar por essa temática porque é uma temática quente, é uma temática em que os próprios adolescentes nos trazem por demanda, né? Porque a grande motivação do Mães para o Mundo é a qualidade dos relacionamentos. Porque quando a gente tem uma boa qualidade nos nossos relacionamentos, o fluxo desse lastro, desse conhecimento, desses valores, ele atravessa de forma mais compassiva. Então, quando a gente tem essa energia côncava de receber esses meninos que estão aí cheios de gás e cheios de uma história de vida que eles já trazem, porque eles vivem um tempo que nós não vivemos, e a gente tem essa energia do côncavo de receber, reelaborar, existe muita conexão quando a gente abre esse diálogo. Então a gente acredita na força do diálogo. Nós vamos dividir cada dia dessa jornada, que nós vamos elaborar um tema, nós vamos dividir em 2 momentos. Um primeiro momento onde a gente vai ser mais técnica, a gente vai trazer provocações que a ciência nos trouxe, a cultura científica, né, a cultura geral e o nosso lastro já traz também aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que é mais dado e mais universal. E no segundo momento, a gente vai falar especificamente dentro dessa forma de abordagem do côncavo e do feminino, como a gente pode, como mãe, como professora, como cuidadora, tratar esse assunto de forma direta, olho no olho com os nossos adolescentes. Então vai ser uma parte bem cognitiva e um segundo momento bem emocional, onde a gente vai tratar de verdade de como nos chegam na parte prática esses assuntos. Combinado, dona Patrícia? Combinado. Combinado? Então, combinado. Para falar de sexualidade, a gente decidiu convidar todo mundo que nesses minutinhos que a gente for conversar um pouco, trazendo algumas questões sobre a nossa sexualidade, eu queria desde já pedir a todo mundo que se conectasse com a sua própria puberdade. Todas nós já passamos por esse momento, em determinado tempo histórico, e nós temos vivências específicas da nossa própria puberdade. Talvez as nossas mães, as nossas cuidadoras, não tivessem tido a sensibilidade que hoje nós temos possibilidade de ter,
por abertura, por conexão com outras amigas, com outras mulheres, e que na nossa época, na época da nossa puberdade, isso foi atravessado muitas vezes de forma dolorosa, muitas vezes de uma forma que nos preencheu um vazio ao invés de um preenchimento de amor, muitas vezes uma sensação de sermos incompreendidos, mas que a gente comece toda essa jornada, como a gente fala para mães, e como mães para o mundo, aquelas mães que já estão com o novo mundo na mente, co-criando uma nova sociedade, que a gente comece se perdoando, recontando a nossa história, colocando novos protagonistas, que a gente possa falar da puberdade dos nossos filhos como uma forma de reelaborar as nossas próprias histórias pessoais da puberdade. Tá bom? É um convite que eu faço, é uma maneira da gente se colocar no diálogo desse conhecimento. Porque quando a gente fala desse tema para os jovens hoje, a forma energética que a gente aplica, a forma como a gente chega, né? Os nossos julgamentos, a forma como a gente elabora, inclusive a nossa linguagem, está cheio dessas nossas histórias, muitas vezes mal resolvidas. Então a gente deixa de lado e começa a conversar hoje sobre sexualidade, tá? Dessa forma a gente fala um pouco da nossa, com um pouco mais de carinho. Combinado? Patrícia, vou bem te explorar já de começo. Aquela máxima, né? A adolescência e a puberdade não são coisas idênticas e não são concomitantes. Em 1 minutinho e meio, qual é a diferença de puberdade para adolescência? Na verdade, assim, a puberdade são as transformações corporais, né, hormonais, as transformações biológicas, né, os pelos nas axilas, a menarca, né, é o corpo em transformação. E a adolescência assim, não, né? Ela tá ali dentro da adolescência. Nas meninas é entre 10 e 13 anos que começa, né? Mais cedo um pouquinho, Verdade, às vezes 9, Os meninos é um pouquinho mais tarde, geralmente, né? Isso daí não é também, é em torno de. A gente não tem uma matemática, né? A biologia não é uma que matemática. Que bom que não tem, porque a gente consegue trazer ainda mais para esse lugar da nossa observação, né? Se a gente coloca em métrica, a gente foge dessa energia que a gente está falando aqui. Quando a gente sente que a adolescência está chegando para o nosso pré-adolescente, por exemplo, a gente sente que esse corpo começa a mudar, é uma atmosfera diferente que vai muito além daquele feromônio que já está mais aflorado, daquela forma que já muda, né? Existe algo ali. A própria terminologia, né, o próprio conceito de adolescência veio assim em meados aí da Revolução Industrial. Sim. Então, historicamente é recente. Já existia a transformação corporal. A puberdade, ela existiu que é da natureza humana. A construção desse termo adolescência, eu até publiquei hoje no story sobre isso, é um construto social, esse lugar da adolescência. Porque antes, há muitos séculos atrás, o adolescente era um adulto em formação, um trânsito, como sempre foi. Mas uma vez o corpo sexual em prontidão para o ato, em prontidão para a reprodução, ele já era considerado um adulto e socialmente isso era mais fácil de ser elaborado. E toda essa construção social coloca esse indivíduo, esse sujeito, numa prática social. Porque a adolescência, como a gente entende hoje, e aí trazendo um pouco para o passado, é essa dinâmica de como eu cultura, eu sociedade, eu família, como eu elaboro esse desenvolvimento do meu corpo, que deixou de ser criança e está em prontidão para uma vida adulta, principalmente ligada à questão da reprodução, né? É aí que é a questão, né? Como a sociedade ela olha para o nosso corpo. Como a gente, né? A gente tem um olhar ou não olhar, ou um olhar distorcido sobre o nosso corpo. Como a gente vem, né, de uma formação desse não sentir. Exatamente. E aí vem uma puberdade, né? Vem uma adolescência que precisa levar esse corpo, porque não tem jeito, tá transformando, tá desengonçando, né? Como chamam, né? E muitos chamam de aborrecência. Olha como a gente denomina a nossa adolescência.
É como uma Se coisa... esse corpo que não é sentido, ele não vai ser também bem elaborado psiquicamente. Se ele não está bem Não. sentido e bem resolvido, ele está cercado de juízos sociais, que acabam Uhum, construindo várias crenças e várias limitações. Então, esse corpo uhum, adolescente, esse corpo que precisa lidar com essas transformações, foi até acho que na live passada nós falamos da questão do luto, que é algo que a uhum, gente, quando pensa na nossa própria puberdade, né, a gente entra em contato com esse luto. Como que foi feito esse luto conosco? Né? É uma forma muito bonita da gente botar nessa panela, no relacionamento com os nossos púberes, esses que estão à nossa frente agora, né? Porque eles uhum. estão vivenciando esse atravessamento, esse luto. E que no tempo de agora, esse lugar presente, esse tempo histórico, onde as urgências, né? Onde a natureza adolescente é essa de vambora. Esse tempo de maturação para entender, esse Sim. tempo de viver esse luto, essa despedida, isso muito em relação ao corpo, a sentir esse corpo. Eu sei porque eu tenho uma pré-adolescente na minha casa com os peitos. E aí ela olha para o peito, ela passa a mão no peito. E aí ela É tem um muito irmão mais bonito, velho. É né? lindo, é lindo. Ela tem um irmão, o meu filho Leandro, ele fala assim, Zoé, eu acho que você tem que começar a usar sutiã com a roupa da escola. Aí ela fala, eu também acho, mas a roupa é escura. Outro dia eu peguei o diálogo deles, a roupa é escura, então eu não preciso. Mas aí o Leandro falou assim, não, mas precisa sim, porque os meninos olham. E aí ela estava assim, mas mãe, mas se eu botar sutiã não vai aparecer mais? Olha só, eu achei aquilo tudo tão bonito. Eu falei, tá, mas como é que a gente sente isso? Ela, não, outro Legal, dia eu né? levei uma bolada. Mãe, dói. Eu falei, pois é uma área muito sensível. E com isso, mesmo naquela cabeça infantil que precisa atravessar, quanto mais sensibilidade a gente emprega nesse relacionamento com o corpo, e daí eu falo mesmo, é do toque, é do se olhar, é do se observar. Quando a gente abre espaço, que muitas vezes na nossa puberdade nós não tivemos esse espaço, é o espaço desse Uhum. diálogo aberto e franco para a sensibilidade desse corpo. Porque o luto não é fácil de viver, luto algum é. Né? Todos os lutos são complicados, todos os lutos são processos. E, no entanto, a gente não precisa glamorizar tudo no amadurecimento de um corpo que está em E a prontidão gente, para reprodução. A gente precisa também se despedir com honra, e né? a gente fala dos outros órgãos do nosso corpo com tanta naturalidade, e quando a gente vai falar dos órgãos genitais, a gente não fala com naturalidade. É estranho Isso é isso, né? nosso, né? Isso é nosso. Isso a E gente é traz mais da nossa. uma... Será que o mundo novo precisa disso? Eu Não, acho que vamos não. transformar isso. A gente pode trazer, porque os meninos estão preparados e as meninas estão preparadas para uma casa, um ambiente, um espaço onde esse corpo sentido, onde essa transformação sentida pode ser abertamente conversada, vivida, experimentada, Isso né? é E sem fundamental. Isso é na fundamental. escola a gente vê, eu vou falar assim, na minha experiência como professora de ensino fundamental 2, com meninas que estão na menarca, com meninas que estão com seio, com essas questões. Dentro da escola, quando se fala em corpo, em sexualidade, não sei o quê, óbvio, né, que muitas mulheres e muitos homens, como professores e educadores, a gente traz a nossa puberdade como referência, porque nós também Uhum. não conversamos abertamente. Então fica Não. sempre aquela uma imagem que eu até anotei aqui para a gente conversar, que é o risco, que o momento da adolescência, esse atravessamento e o encontro com a sexualidade é muito perigoso. É um risco. Cuidado, cuidado. E eu vi isso. Eu vi isso agora, em 2019, 2020, na escola, no município que eu trabalho. Era um projeto muito bem intencionado, no entanto, era a lógica do cuidado. Cuidado, é muito perigoso, cuidado, é muito ruim. E isso mais um espaço que não pode, né? Não é o cuidado, é o É veja, um é o olhar contemple. sobre, é um olhar sobre a sexualidade muito, muito negativo, né? Muito negativo. E Muito compromete sim, compromete essas histórias no futuro. A gente sabe o que aconteceu. Quem teve um processo de puberdade mais complicado, né, sabe o resultado disso. E aí, quanto é difícil também para a gente se reconectar com essa nossa puberdade para falar abertamente, que às vezes é difícil. Falar abertamente com o filho, trazer o assunto, mas é uma Uhum. construção, sabe? E quando a gente reconstrói a nossa própria história, a gente revive esse atravessamento.
E o luto é uma questão, mas é a questão do inaugurar o novo também, né? O luto é o lado mais sombrio e o inaugurar o novo é o lado fogos de artifício da coisa, É a né? questão da transformação, né, a morte de de um corpo infantil, digamos assim, para o renascimento de outro corpo. É o ciclo da vida, né, a transformação corporal. E se a E é um gente olha, celebrar, né? É um celebrar, né? quando a gente celebra, né, esse corpo em transformação, a gente leva com muito mais sabedoria a essa transformação, porque você olha com outros olhares, não com peso. E qual é o lugar do prazer nesse contexto? Que a gente, mãe, tem muita dificuldade quando vê que o menino está entrando na adolescência, quando o pênis começa a ficar grande, a menina já começa com toque, a gente fica um pouco assustado, fala, meu Deus, e agora? Qual é a hora de se Não sabe falar de lidar, uma né? relação com o prazer? Porque é isso. O que é o Uhum, desenvolvimento de uma sexualidade? É você desenvolver um poder que é pessoal, que você tem que ter uhum. uma segurança de que aquilo lhe pertence e que muitas vezes nós trazemos na nossa formação da nossa puberdade, nós trazemos algo que nos afasta de se falar dessa palavra prazer na adolescência, principalmente no início, né, da Uhum. adolescência. O que você sugere pra gente? Como que a gente abre a boca e fala dessa palavra no jantar de família? Eu acho que a gente tem que exercitar mesmo a questão da mudança desse olhar, desconstruir esse olhar, né, esse pudor todo, né, de olhar como é, esse olhar para o corpo como se fosse algo que sempre tivesse que estar tampado, vamos tampar o corpo, porque é, eu não queria usar essa palavra, mas é pecado, né? É pecado sentir prazer. E aí vai toda a nossa neurose, né? Toda uma É pecado construção sentir. social que é colocada em cima do silenciamento desse corpo. E aí, quando a gente vê vários outros resultados de silenciamento do corpo, seja na hora do menino aprender, seja na hora dele levantar e ter algum ímpeto de ação, a gente vê que esse corpo está um pouco silenciado. É um corpo mais mole. Quando a gente cativa isso, porque é próprio. O que mais me assusta no adolescente que está mais apático é quando ele está desconectado do seu próprio corpo, e aí eu vejo que essa relação com a sua própria sexualidade está mal conversada. Não gosto de falar mal resolvida ou culpar ninguém, não. Está mal conversada. Porque quando esse Uhum. diálogo é aberto, tudo flui. Que fique de mensagem, é o que mais a gente fala aqui no Mães para o Mundo, né? Quando tudo está aberto, quando o diálogo está franco, quando os espaços das palavras saem fáceis dentro de um ambiente seguro, porque tem tudo isso, né? O que é o Uhum. dentro da nossa casa? O que é o nosso mundinho? Né? É Você criar vê um ambiente seguro para que essas palavras saiam de forma fácil, para que essa conexão com essa tranquila, energia. Oi? sem medo de ser punido por estar Exatamente. falando, né? Muitas Por vezes isso é sentir construído por nós dentro prazer. de casa. Sim. E a gente vê isso muito, né, em casa, com adolescente, né, na clínica também, a gente vê muito essa questão, o medo de falar, não tenho essa abertura com os nossos pais, e às vezes até tem uma tentativa da família mas sabe, como quando ainda tem o iceberg, né, o assunto, É, é. ainda tem Por isso que esses a gente tem que estar de bem com a bloqueios. nossa puberdade, com a nossa própria, né? Porque Sim. se essa adolescência é esse construto social, é possível sim que a gente construa esse mundo novo. Nós não criamos filhos para o mundo, que é esse mundo novo que a gente cria, né? Que ele seja diferente, inclusive nessa forma mais aberta, mais franca, mais compassiva de se falar de assuntos. Quando se lida com sexualidade adolescente, usar sim a palavra prazer. Usar, porque é de Uhum. fato isso. É esse prazer, é o impulso pelo fazer, é o impulso pelo ser, né? Porque a partir do prazer, a gente consegue trazer todos os outros elementos que são importantes dentro do campo da saúde Com e do campo dos certeza, relacionamentos afetivos.
Quando Porque esse vocabulário é dito, né? Uhum. Quando a gente vai falar de sexo com adolescente, o que é mais falado? Olha, tem que usar camisinha. Olha, tem que se prevenir. Não, toma cuidado com as DSTs. A gente não coloca a relação sexual no lugar do prazer. Ou a sexualidade não é só a relação sexual. A sexualidade, o sentir o seu corpo, o se tocar, né? Exatamente, A gente exatamente. não. É sempre com algo, olha, pode, né? Sempre tem um bloqueio, sempre tem, não tem um olhar no lugar do prazer, tem de Uma doença, culpa da doença, do cuidado. É o ruim, perigo, né? É um perigo perigo, você amadurecer, né? E, no perigo. entanto, esse trânsito, porque o adolescente é o trânsito, o adolescente é esse momento em que ele se transforma, é o construir disso. Porque ele não acorda Uhum, hoje tendo ereção essa noite e amanhã ele vai ter um filho. A gente precisa desconstruir isso. Existe um uhum, processo. É um corpo que sim. está entendendo o que é aquele formato novo, que sensação nova é Uhum, aquela, que espaço que eu tenho para experimentar, qual é a verdade daquilo. E aí, quando a gente cria uhum, realmente um ambiente seguro, a relação nossa com a sexualidade muda também. Ter um puber dentro de casa, se a gente é cheio dessas crenças, é uma ótima oportunidade para a gente se reconectar com a nossa sexualidade. É um convite que eu faço para as mães uhum, para o mundo. Tem um puber perto de você? Cuide dele com atenção e compassividade e cuide da sua puberdade interna. Se tem algum uhum, limite, se você ainda não consegue reconhecer a sua força de ação vinda de uma sexualidade bem vivida, é o momento. Eu estava lendo um depoimento semana uhum, passada de um casal que contou que eles estavam assim muito mal, muito xoxo, relação sexual, né? O filho começou a passar por essa transformação e aquele sentido deles de ter que falar sobre o assunto ativou a relação entre os pais, a sexualidade olha que familiar legal. inteira ganhou uma nova abordagem. E eu achei muito Aham. lindo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que contar isso para a Patrícia. Porque é fundamental. Muito Quando um diálogo bom. está realmente aberto, a gente cria uma atmosfera, né, Sim. doméstica. E se a gente crê num mundo que vai dar certo, que seja nesse mundo, que seja dentro da nossa casa, a gente consegue criar toda essa atmosfera de fala fácil, de fala livre. Porque a gente vai lá, vai chegar a falar da saúde. Óbvio que vai chegar a falar da saúde. Mas até chegar na saúde, a gente entende o que é aquilo. O que coloca a Uhum. nossa saúde em risco? O que tem de bonito, não só do feio? Né? O que é? Para que serve isso? Quando a menina, é muito assustador para algumas mães, quando a menina se toca, né? É uma descoberta do Uhum. prazer. É uma excelente oportunidade de se abrir, sim. Claro, eu não estou falando que a gente tem que passar a invadir a individualidade, a parte mais, né, sutil e pessoal mesmo da menina, por exemplo, que é muito delicado. Né? São momentos de Uhum. introspecção, sim, que a gente deve respeitar. Mas tendo oportunidade, fale sobre o assunto, fale sobre o toque, porque é um excelente gatilho para se falar, por exemplo, de respeito. Antes do risco Uhum. da gravidez é o do respeito, é ali, é dentro do viés do prazer que é próprio do humano, dos Uhum. limites, que é coisa mais bonita do que você, dentro de um contexto, de um corpo que sente, foi feito para o prazer, quando você abre essa fala e você compreende que essa criança ela pode ser ensinada, ela pode ser inspirada, ela pode ser persuadida a entender a honra daquele prazer. E aí você não precisa falar do DST, ela vai compreender que a saúde emocional, que a saúde sexual dela está envolvida com algo que é do bom, que é do bem, Uhum. não é do mal. Isso é uma Na construção, uma mudança verdade, de paradigma, né? vai ser uma consequência, né? Se você começa pelo prazer, pelo respeito, porque através do prazer você tem um olhar mais internalizado do respeito, que você muda o seu olhar, não é aquela coisa imposta, né, ou máquina, né? E aí a consequência do respeito é o cuidar de si, porque quando esse ser
cuida do seu corpo, se olha, se toca, se sente, se experimenta, é um outro olhar. Muitos E quando ganhos, tem, né? e quando Muitos tem em essa tudo. abertura, quando tem essa abertura em casa, de você, esse adolescente poder sentar e falar com naturalidade disso tudo que está sentindo, porque quantas meninas são tolhidas na descoberta do seu corpo e demoram séculos para entender que são merecedoras do prazer sexual também. Com certeza, a gente tem toda uma história aí que a gente, ó, ainda tem que, né, trabalhar para poder desconstruir isso. E que a gente pode começar por esse mundo ideal, que sim, eu não gosto muito de falar de utopia, não, eu gosto de falar de prática. Aham. Permita olhar para sua filha em momento de descoberta, na intimidade dela, permita de longe contemplar e não silenciar o nosso julgamento, silenciar ele, né? Para Uhum. encontrar caminhos dentro dessa abordagem mais feminina e mais sensível de reelaborar a nossa própria sexualidade, de encontrar sim o bem e o bom daquilo. Né? Para a mulher, então, isso é Uhum. muito forte, isso é muito severo. Mas eu digo que é para o homem também, sabia? O homem, Bem. filho desse patriarcado mais cruel, ele, quando é pai de uma menina, ele também coloca muitas crenças, muitos julgamentos dentro desse processo de educação, Muito né? medo também. Muito Muito medo. medo, muito Muito receio. medo. Então, Muito assim, medo. não tem escapatória. O caminho para uma Uhum. educação mais compassiva, mais autêntica, um caminho para um encontro real, onde essa sexualidade seja muito bem vivida, muito bem inaugurada no corpo desses nossos adolescentes, é nós, pais, mães, cuidadores em geral, adultos no entorno desses adolescentes, termos uma relação compassiva, perdoada e inteligente com o nosso próprio corpo, com as nossas próprias ferramentas de prazer, uma comunicação fácil, aberta, livre, né? Para que a gente possa acolher essa geração nova que vem aí, que ela pode ter sim uma outra forma de se relacionar com o corpo dela sem a promiscuidade, porque você não precisa sair para o outro lado, né? Você não Uhum. precisa sair de um lado para o outro extremo. Mas, no entanto, Uhum. você compreende que existem esses modelos, né, de construção desse adolescente, o modelo fisiológico, que a puberdade em si sozinha já faz, a natureza já faz isso, mas esse outro modelo que é o ambiental, que é o quanto que Uhum. esse núcleo familiar, que é o primeiro núcleo social que esse adolescente, esse puber está passando, que ali seja bem construído. Ele vai para fora, para os outros núcleos, com uma sabedoria já, com um autorrespeito. Ele já vai com uma forma mais disposta a compreender. Inclusive, o diálogo, quando o diálogo é aberto, né, a gente consegue compreender até os meios pelas quais esses adolescentes caminham quando ele traz uma experiência diferente para te contar. Não é verdade? Uhum. Porque Com o núcleo certeza. familiar está tão bem construído quando esse diálogo realmente acontece, que quando ele sai para os outros núcleos, primeiro que é impossível que ele saia do seu núcleo básico para os núcleos fora, assim, grupos, escola, é impossível que ele não leve o seu lastro, que ele está lá junto, né? Ele foi construído naquilo. Né? E é impossível também que ele não se influencie pelos outros grupos. Agora, quando esse diálogo está bem feito, quando esse lugar casa, é realmente um lugar casa, você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo junto com o seu filho. Não é verdade? Verdade. Sim. Você consegue, Verdade. inclusive, influenciar outras formas. O Ele diálogo vai, aberto, eu acho que é o caminho mais fácil. ele vai trocar, esse adolescente, ele vai trocar, ele vai buscar outras identificações, né? Ele vai buscar outras formas de lidar, outros olhares, mas ele tem algo básico de raiz, essa segurança. Aí passou a puberdade. Aí ele já está experimentando um corpo em amadurecimento. Aí veio a adolescência e já construiu socialmente esse lugar de quase adulto, não é mais criança, mas não é adulto totalmente. Já está no núcleo da adolescência. Digamos que ele já está fervendo. Vem uma questão aí, Patrícia, que a gente precisa falar, Tá. que é a questão da imagem Uhum. corporal. Ele já experimentou e ele construiu uma imagem corporal. Qual é a importância dessa imagem, de como que a gente constrói
essa imagem ajuda o nosso adolescente a construir uma boa imagem corporal de forma que ele não coloque a perder, né, tudo aquilo que a gente tem trabalhado para a experimentação, principalmente em relação à sua saúde. Uhum. É esse dar espaço. É esse dar espaço para a experiência do trocar com o mundo lá fora. Ele precisa, a gente não tem, né? Nós adultos, a gente não tem essa vivência de estar trocando, de estar experimentando, de estar se nutrindo com coisas, com conhecimentos diversificados. O adolescente, então, ele está nessa, né? É a onda do momento, de estar ali trocando com o mundo, com outros pensamentos, com outras realidades. E aí ele precisa filosofar, ele precisa questionar. Por que ele precisa questionar? Para ele poder transformar isso dentro dele. As opiniões, os desejos, os sonhos, às vezes vêm, né, dentro de uma experiência, vem com aquele boom de ideias, aquela empolgação, né? Dan é muito assim, ele vivencia uma história, chega em casa na empolgação, é muito intenso, e ele precisa, né, viver essa intensidade. Às vezes a gente se assusta, porque a gente não sabe lidar com isso, com essa intensidade, essa empolgação toda, né? Ou às vezes a gente olha assim, viagem, né? É a viagem. Mas ele precisa viver essa intensidade até para poder vivenciar essa questão da sua autoimagem, essa construção da sua autoimagem, da sua identidade. E isso, sabe, é experimentando aqui, experimentando ali, vivenciando aqui, vivenciando acolá. Agora, se a gente vai tolindo isso, ou vai desmerecendo essa vivência de autoimagem, olha, para ele fica muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil viver toda essa mudança. A imagem, né? A imagem corporal ela é feita a partir do outro. A partir do momento em que eu tô fora desse núcleo familiar, eu tô fora. Uhum. E aí eu vou me comparando, eu vou criando métricas, eu vou criando valores, eu vou experimentando, né? E aí, à medida que essa imagem corporal ela é construída pela experiência, e ela é intensa, ela pode ser muito boa, como ela pode ser muito ruim. Sim. E aí a gente, mãe, pai, cuidador, adulto do lado, a gente precisa não negligenciar essas experiências, inclusive as ruins. Eu estou falando isso principalmente porque nessa fase da adolescência e falando de sexualidade, quando a gente está falando de identidade, de construção, né, desse ser que pensa, que sente prazer, que constrói, que cocria. Quando eu estou falando desse ser, que é pura experiência, ele é trânsito. Então ele vai errar, ele vai cair, ele vai sofrer. Assim como ele vai descobrir prazeres, ele vai descobrir pessoas, ele vai construir ideias, e ele vai... Mas esse lugar do bom e do nem tão bom, dessas emoções que ele vai percorrer, e isso tudo é sexualidade. Sexualidade é você estar disponível aos encontros com o novo, tudo aquilo, toda aquela grandeza de potência própria. Eu queria falar exatamente sobre a construção da imagem quando cai esse nosso lugar, construído pela nossa cultura mais senso comum, né? De que o adolescente ele não pode cair, que ele não pode sofrer, que ele não pode fazer uma imagem ruim de si, porque senão ele come demais, senão ele come de menos, senão ele dorme demais, senão ele dorme de menos. Quantas crenças a gente coloca que garante um peso na identidade corporal desses adolescentes? Não é assim? Eu vejo muitos trazem para mim essa questão assim de autoaceitação, principalmente com uma imagem corporal mal vista e mal construída. Porque não houve o espaço para aquilo que não era relacionado ao prazer. Não houve o espaço. E tem que ter o espaço.
Tem que ter um espaço para o não, para a perda, porque a construção de uma identidade não é só aquilo que eu tenho de legal, é aquilo que eu não faço tão legal, A né? E aí gente, sem medicar a dor, sem medicar o fracasso, é viver, isso, né? botar E isso tem dentro a ver com essa, sexualidade também. é isso que essa coisa que de colocar na caixinha no padrão, do ter que ser assim, do não do não construir um espaço para o autoconhecimento, para a autoaceitação, para o viver experiências, para o viver frustrações. É a nossa, é o que a gente vem penando aí, né? De, de até depressão, automutilação, ansiedade, está muito ligado à questão da sexualidade, da autoimagem, É está exatamente muito isso, essa questão ligado. de como que a gente em casa pode ajudar, falando abertamente também, de que a construção dessa imagem não é um herói. Não é um herói. Ele é um Não. ser humano. Da mesma forma como ele está potente nos seus sentidos de prazer, ele também tem que estar respaldado a cair, a errar, a sofrer, que faz parte da vida. E aí eu acho que, para a gente concluir, eu acho que tem que enfiar essa questão do amor aí, né? Porque o adolescente ele vai experimentar as paixões, ele vai experimentar esse corpo em ação, porque ele é um corpo disponível ao encontro. Esses encontros vêm em forma de paixão, sim, em forma de namoro, sim. E aí vem a menina em casa e te conta, né? E aí, como que a gente lida abertamente com essas experiências do corpo, com essas experiências do prazer e a formação dessa imagem corporal? Quando essa mãe se desespera quando a menina diz que já está namorando, faz tempo. Não é assim que acontece? Há muito tempo. Ela vai ficar, como? Como assim? Eu não sabia. Né? Qual é o lugar confortável da construção dessa imagem corporal nesse lugar, nesse construto aí, de forma psicológica, assim, como que esse adolescente, quando tem essa inauguração das paixões bem resolvida, quais são os ganhos? E quando não tem, quais são as perdas, né? Uhum. É, é uma, assim, essa coisa do ser mãe, né, de adolescente, ou você trabalhar com adolescente, é, é uma aprendizagem, porque o adolescente de hoje é um pouco diferente do adolescente de ontem, né? Do nosso ser adolescente, assim, na questão das, das configurações dos personagens, das gírias, né? Das músicas. E, assim, quando a gente vem com um olhar mais aberto para a escuta, para espaços, para refletir, para trocar, para entender. Combinado? Eu estou falando dos aspectos psicossociais que a gente pode trazer dentro do diálogo, desse conversar com o adolescente para dar a ele de volta, né, esse lugar da independência que ele tanto busca, já que a adolescência é esse período do atravessamento e que ele vai buscar por uma independência para ir em busca de suas relações afetivas, sim, né? Então como que a gente sabe quais são as métricas possíveis que a gente pode reconhecer dentro dessa dinâmica educacional, o quanto que a gente precisa reconhecer, o quanto que a gente precisa dialogar, o quanto que a gente pode construir para garantir que esse lugar da independência está bem construído, está bem solidificado. Então, na primeira dica, eu dei essa questão, né, do cuidar de si. Né? Qual é a diferença de uma criança para um adolescente? Uma criança ela precisa ser cuidada. Então, dentro desse jogo, né, do que é criança, do que é o adolescente, a criança necessariamente ela é bem cuidada. E quando o jovem reconhece que ele já tem a capacidade de cuidar de si, em alguns e quanto mais aspectos, é muito melhor na construção dessa independência. E aí vale a gente observar, né, e contar com ele também do que você é capaz de cuidar. Você é capaz de cuidar da sua alimentação? Você é capaz de cuidar do seu bem-estar físico? Você é capaz de cuidar do seu bem-estar psicológico? Quais são os meus limites de cuidado com você? O que
você vai me trazer também? Eu não estou nem nesse momento cobrando que ele seja capaz de cuidar do outro, porque isso já é uma função da adultez. Mas o cuidar de si é a chave principal para que a gente comece a tratar desse lugar, dessa porta que a gente abre e fala, vai, tô aqui te esperando quando você voltar, mas vai, dá o seu voo e volta. O caminho para que a gente reconheça, abrir essa porta e deixar aí é o cuidar de si. E isso tem muito a ver não só com esse cuidar de si mais prático, né? Fazer o seu arroz, botar a sua comida, escolher o que se come, com quem se fala, né? Mas principalmente esse lugar do outro como valor pessoal. A gente precisa construir a independência a partir de valores. E aí é muito particular. Eu, na minha casa, tenho todo o meu construto de valores dentro da minha... Valeu, meu amor. Beijo. Depois você vê a gravação, tá bom? Eu tenho condição de criar todo um arcabouço de valores de forma que esse meu lastro, de forma que essa minha construção desses valores inegociáveis dentro da minha casa, que esses valores sejam respeitados. E aí o olhar para o outro, o ser independente é olhar para o outro. O conquistar essa independência é saber reconhecer que esse outro também é independente. É reconhecer que esse outro também precisa de uma compassividade, desse outro também precisa de uma ética sua. Desse compromisso social. Eu escrevi aqui uma palavra que é o compromisso e a responsabilidade com o outro, porque quem sai para se relacionar, ele tem que reconhecer que esse outro, ele é um outro digno de ouvir, digno de comunicar, digno de oferecer e digno de receber. Essa métrica que é sutil, mas que ela nos garante essa paz na hora de garantir esse início de independência do adolescente, principalmente quando o assunto é relacionamento afetivo, é muito importante. Ele nos garante uma paz, uma tranquilidade. E se o seu adolescente, se o seu jovem ainda não reconhece os valores éticos, essa responsabilidade social, vale a pena dar um passo atrás e tentar reconhecer, e tentar construir, e tentar junto elaborar esse lugar. Porque nunca é tarde para que a gente coloque esse caminho, esse percurso do reconhecimento do outro como um percurso válido. Porque se relacionar com o outro é ter responsabilidade sobre o outro. Já dizia lá no Pequeno Príncipe, né? Torna-se eternamente responsável por aquilo que cativas. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, a gente está falando de paixões. E os adolescentes se apaixonam, os adolescentes se envolvem. E a paixão tem muito a ver com a dor, né? Ele precisa passar pela paixão, ele precisa passar por esse sentimento dolorido para poder entender o amor. Então, esse processo do entender o amor, do reconhecer o amor, do lugar do amor, esse caminho até o amor, ele passa por inúmeras paixões. Então nós, como mães para o mundo, eu sugiro que a gente coloque no nosso campo de possibilidades da independência, se ele já realmente está preparado para te demonstrar que ele tem uma responsabilidade social, se ele consegue olhar com empatia para o outro, para o corpo do outro, para o limite do outro, para o prazer do outro. Essa é uma métrica, assim, fundamental. Tanto quanto cuidar de si, é entender a integridade do outro e garantir o direito do outro. Como mães de menina, de meninos, é muito interessante quando a gente ensina isso pelo nosso exemplo. Porque mais do que sentar e dar um sermão, é quando ele reconhece na nossa vida prática o quanto que nós consideramos o outro. Seja esse outro o entregador do gás, seja esse outro seu companheiro de vida, seja esse outro um desconhecido, seja esse outro um pai, uma mãe. O reconhecimento do sentimento do outro, o reconhecimento do estado do outro na sua vida, o quanto que o outro sim interfere, o quanto que o outro sim coloca em xeque os seus valores pessoais, o quanto que de forma prática você coloca esse legado, esse aspecto, né, ético, o quanto você coloca ele em prática e o quanto que esse exemplo ele é validado pela observação do seu filho. Aí você consegue construir um belo caminho, uma bela, né? Esse mecanismo de relação com os pais é muito interessante. Isso é uma espécie de catálogo, sabe? Que a gente constrói, assim, um catálogo de compromisso social, né? O que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Vai muito também em relação aos conflitos com a lei, porque os adolescentes e seus impulsos vão em experiências que muitas vezes entram em conflito com a lei, botam em risco a vida dele. Então isso mistura as duas, né? O cuidar de si e o cuidar do outro. Qual é o limite disso? Qual é o espaço que percorre entre a aventura, né,
que vai até o autocuidado. Como é que eu lido com isso? E se isso é construído de forma independente, eu, como mãe, reconheço o meu trabalho e o meu legado. Porque chega um momento que não é a partir da opressão e da omissão que eu tenho esse controle sobre o meu filho. A arte de educar é a arte de se liberar da necessidade de controlar. Isso eu acho que é o passo mais bonito na educação. E quando o assunto é sexualidade, como a gente falou no início, né? A gente está colocando em xeque a nossa própria sexualidade, a nossa própria história com a nossa puberdade. Isso tudo acaba virando uma métrica, então vamos dissolver essa métrica. Vamos pensar um mundo mais interessante, cabível, né? Dentro dos seus valores pessoais, dentro do seu lastro, dentro daquilo que você, naquele ambiente côncavo, consegue elaborar para criar a sua autenticidade. E esse caminho da independência para o seu filho, a partir da responsabilidade com o outro, é essencial. Inclusive, o outro sendo um adulto, sendo um outro jovem, sendo uma criança, o outro. Tornar-se competente. Esse é o gatilho mais importante, eu acho, né? Uma parte mais prática. Quando o seu filho te pleiteia uma independência, é importante que a gente reconheça nele a capacidade dele de construir-se intelectualmente. E isso é muito interessante, porque a gente mistura o corpo, a mente, né? E uma postura social mesmo, escolhas. Porque o que é uma capacidade intelectual de se resolver problemas? Não é necessariamente você estar na escola e tirar boas notas, mas é o reconhecimento de que um desafio você tem que tomar para si e solucionar, de que você realmente tem um grau de independência e autonomia para usar de seus recursos cognitivos e sair resolvendo seus próprios problemas. Eles podem vir através de um conhecimento acadêmico, de conhecimento técnico ou de experiências de vida, experiências bem vividas na vida. Então é a capacidade de aprender com o erro, é a capacidade de aprender observando um outro. Tudo isso dá esse campo, esse caminho, toda essa noção de dinâmicas incríveis, né? De jogo com essa independência, de jogo com essas sabedorias. E isso nos garante uma paz, uma tranquilidade, algo assim fantástico quando a gente vai dar essa autonomia para esse filho, para essa filha, para esse adolescente que está perto de nós. A decisão prática de caráter sexual dele é dele. Isso eu acho que vale muito a pena a gente conversar. Responde rapidinho. Decisão das práticas sexuais dos adolescentes. Qual é o limite da gente, enquanto orientadora, mãe, né, de influenciar, persuadir dentro desse campo das suas próprias práticas sexuais? Eu acho que tem que ter muita conversa. Não tem como a gente delimitar, não tem receita de bolo, né? A gente tem que conversar, entender, buscar esse entendimento, essa compreensão. É a prática do côncavo, né? Que você coloca muito bem. Porque assim não tem jeito. Cada um é um, cada adolescente vai ser um adolescente, cada adulto vai ser um adulto. Eu acho que é mesmo você se abrir para a conversa, se abrir para o entendimento, para um ser ali diferente de você. Isso daí, assim, a gente projeta muitos nos nossos filhos, né? A gente, mesmo não querendo, a gente vai, se a gente não tomar cuidado, a gente projeta. E aí, essa projeção atrapalha muito a relação com o adolescente, principalmente com o adolescente, que está querendo buscar outras coisas, querendo buscar novos olhares, novas visões de mundo. E aí, se você não se der esse espaço e também doar esse espaço para o seu adolescente que está ali, não vai fluir. E aí essa conversa sobre a questão da sexualidade, do limite ou não limite, como é que é isso, é nessa conversa.
É Como se amor. liberar, né? É puro fluxo, né? Como se liberar, né, desse lugar, dessa intromissão, que não é intromissão, mas acaba sendo intromissão, Uhum. né? Qual é o limite Uhum. desse com quem, como, onde, por quê, que momento? Qual é o limite da Uhum. gente como mãe estar nesse lugar? E para a gente Né? encerrar, a gente vai falar também sobre o senso de responsabilidade social que ele tem nas suas decisões de práticas sexuais. Nós mães, pais, cuidadores em geral, temos que estar profundamente tranquilos, compassivos e compreendendo que chegou o momento do menino, da menina, chegou o momento dele experimentar. Então, se ele já demonstrou pra gente total independência, total confiança em si, total conhecimento dos processos, do respeito ao outro, do respeito a seu próprio corpo, dos limites e da responsabilidade afetiva, da paixão, das dores, do encontro com o amor. Se ele já está reconhecendo tudo isso, que essas experiências que ele vem a viver, que elas sejam lindas e maravilhosas e que possam ser compartilhadas com a gente. Participar, estar junto, antes de qualquer outro julgamento, saber receber com alegria, saber receber sem julgar, saber receber essas histórias do seu próprio filho que já está se encaminhando para a vida adulta e que está num momento de descoberta dessa sexualidade, descoberta dos relacionamentos afetivos. O quanto mais próximo você tiver dele, nesse momento, não mais como mãe, mas como amiga dele, de verdade, sabe? Não é aqui negligenciando da nossa autoridade como mãe, como pai, como cuidador. Não, é um lugar ao lado, é um lugar de reconhecimento de um corpo que se experimenta, de um corpo que se experimenta dentro de um território que é legítimo, que é o território do prazer. E Então, amanhã o tema é confiança, autoconfiança, segurança e insegurança. A gente vai falar sobre como esses adolescentes constroem essa identidade do fazer, essa identidade do ser no jogo social, desde casa até a sua adultez, até o seu jogo na escola, no trabalho, na aplicação dos seus talentos. Então, até amanhã, na nossa jornada Mães para o Mundo, Desafios da Adolescência. Tchau, tchau!